Bem, pessoal, então vamos dar início então a mais um webinar da JME. Então hoje teremos então mais uma parte do JME Experience, é o último evento dessa jornada do mês de agosto, mostrando as tecnologias inovadoras então na área de saúde. E hoje nós teremos a apresentação do processo de telemedicina como ferramenta de acompanhamento dos pacientes no prontuário eletrônico. Esse processo foi implementado com uma parceria com a Datalogics. Então, nós teremos hoje uma apresentação rápida da minha parte, logo em seguida o Luiz Van Ven, da Datalogics, fará mais um complemento de algumas informações. E, por fim, o Marco Gittler, da JME, então, fará a apresentação da solução do prontuário, então, com a questão da telemedicina, teleconsulta. Tá? Então, vamos, então, dar início. Bem, só como título de informação, como sempre, o nosso evento, então, está sendo gravado e, posteriormente, nós vamos informar o link de acesso aonde ele vai estar disponível. Vocês podem fazer as perguntas por chat, ativar o microfone também, fazer a pergunta sem problema nenhum, a qualquer hora da apresentação. E esses eventos e todos os webinars que foram realizados pela JME estão disponíveis no nosso canal do YouTube, e todas as informações sobre novos eventos estão também no nosso Instagram, no Facebook, no nosso site, informações, então, de realização de novos eventos. Então a questão da telemedicina. Então, só para contextualizar um pouco o processo, então, para vocês terem uma ideia do que a gente está especificamente falando, tá? Telemedicina tem nesses últimos, principalmente nesse ano, né, em virtude da pandemia, tem sido um ponto bastante divulgado aí, em função da redução da questão da contaminação e outros processos aí que facilitaram a telemedicina, inclusive com a CFM, né, o Conselho Federal de Medicina, também dando autorização para a realização desse processo, mesmo que antes tivesse algumas restrições por parte do Conselho. Então, durante a pandemia, então, foi feito uma nova legislação, né, um projeto de lei, que foi aprovado e liberado, então, o processo de telemedicina, pelo menos durante a questão da pandemia, e posteriormente vai ser avaliado pelo Conselho Federal de Medicina como é que vai ser a implementação dos mesmos. Então, alguns objetivos da telemedicina, tá? Pode ser que alguns desses pontos vão ser mencionados também depois pelo Luiz ou pelo Marco, mas um dos principais objetivos que se avalia quando vai implementar a telemedicina é permitir o acompanhamento do paciente, pode permitir o acompanhamento do paciente pós-alta, né? Ou seja, tu conseguir fazer com que depois da alta do paciente, em vez de tu dizer para o paciente, dizer assim, ó, tu volta daqui 15 dias para a gente te avaliar, ou qualquer problema tu nos liga, não, tu faz um processo proativo, né? Onde tu faz a conexão, ó, dia tal horário, a gente vai fazer uma conexão com o médico, vai fazer uma conexão com o paciente, ele estando em casa, estando aonde for, e aí, então, faz todo o acompanhamento, verificando como é que está o resultado, se tem dor, se há alguma questão que precise ser avaliada durante o processo pós a alta. Isso dá uma percepção, né, de estar mais próximo, o paciente se sente mais próximo tanto do médico quanto da instituição de saúde, e também tem essa percepção da inovação que está sendo utilizada pelo hospital, no caso. Além disso, outro objetivo é a possibilidade de maior interação com o paciente em menor intervalo de tempo, que é mais ou menos o que eu falei antes, ou seja, tu consegue manter a relação com o paciente,
mais seguido, né, com intervalos menores de tempo. Ou seja, sempre mantendo essa relação com o paciente, que o objetivo é esse, né? É tu mostrar trabalhar na satisfação e também na melhor atenção ao paciente. Reduzir o contato desnecessário entre paciente e profissional, que é a principal causa atual da questão da teleconsulta, da telemedicina, que é a questão em função de contaminação, né, em função do coronavírus, tu poder manter o distanciamento entre o paciente e o médico sem comprometer o atendimento profissional. Ou seja, isso é interessante, porque depois eu vou mostrar alguns slides ali, onde tu vê que tu pode aproveitar não só essa questão do paciente estar à distância, estar em casa e tu fazer o pós, mas também tu pode utilizar o mesmo processo de telemedicina para dentro do hospital, ou seja, o médico poder atender o paciente, né, remotamente do seu consultório e ele estando internado através de um tablet que a enfermagem vai levar ou através de uma outra forma de conexão, que o médico possa fazer esse contato e ver como é que está a evolução do paciente dentro do próprio processo de internação. Foco no paciente, com maior interação com familiares, isso também vem sendo utilizado em alguns hospitais, que é o processo de permitir com que tu faça com que o familiar e o paciente interajam entre si, no mesma situação do COVID, onde, por contaminação, o paciente normalmente quer ver o familiar, né, e até ele tem uma melhora se ele conseguir ver o familiar, mas pela contaminação, então isso tu faz o quê? Utiliza a telemedicina, o paciente com um tablet e o familiar com o celular, podendo então fazer a interação entre os dois. Outros objetivos: facilitar a consulta e o acompanhamento para pacientes de difícil locomoção, né? Ou seja, aqueles que têm alguma questão por distância ou por alguma enfermidade que ele não possa deslocar, né? Alguma restrição de deslocamento, idade, idoso, todo um processo que pode ser utilizado a telemedicina com objetivos também de aproximar o paciente e permitir que ele faça a consulta sem a dificuldade do deslocamento. Permitir a utilização da força de trabalho extra e até mesmo prestar serviços em outras instituições de saúde. Isso é um exemplo até que o próprio Luiz, de repente, pode dar uma comentada rápida depois, que é a questão de as prefeituras, por exemplo, que é um exemplo que o Luiz vai apresentar ali depois, nas prefeituras poder fazer o processo de atendimento ou de triagem de pacientes, e essa triagem ser feita, ou essa avaliação ser feita por médicos que às vezes nem estão hoje, né, na força de trabalho, ou seja, médicos que estão ou já aposentados, ou médicos que são colocados na função específica para um atendimento emergencial, ou seja, tu consegue utilizar a força de trabalho extra dentro do processo de atendimento. Além disso, alguns tipos de telemedicina, né? Então, nós temos os principais ali, só para que telemedicina faz parte da telesaúde, mas telemedicina, ele é amplo, né? E dentro disso tem a possibilidade de fazer teletriagem, telemonitoramento, teleassistência, teleconsulta. Teletriagem é tu fazer o processo de triagem antes do paciente, tu definir um encaminhamento por paciente, tu pode fazer um atendimento remoto, tentando entender qual é o problema do paciente, né? E assim tu faz um encaminhamento adequado, sem precisar ele se deslocar para fazer uma consulta, que daqui a pouco não é com aquela especialidade, é com outra especialidade, né? Ou então não precisa vir até
o hospital pode fazer um outro tipo de atendimento, ou ele não necessita ir no hospital, e sim na unidade básica. O telemonitoramento, ou seja, que é o acompanhamento do paciente de modo remoto, e isso pode ser através de sensores de pressão, sensores sanguíneos e diversas formas ali, onde tu faz não só a consulta com o paciente, como tu faz todo um telemonitoramento dele, verificando se teve como é que está a evolução daquele paciente ou se teve algum agravamento. A teleassistência segue mais uma continuidade do telemonitoramento, que é o processo esse que eu cheguei a comentar, onde tu faz o processo assistencial, ou seja, de tempos em tempos, tu faz uma reunião, uma conferência com o paciente, para então poder avaliar como é que está então o quadro clínico daquele paciente. E a teleconsulta, que é o mais comum, é o mais utilizado, que é o processo onde o médico, então, faz a consulta ou faz o atendimento de forma remota. Esses são alguns exemplos da telemedicina aplicada. Mas tem diversas preocupações ainda no processo da implantação da telemedicina. Entre elas, a questão da segurança, ou seja, se vê muito aí que estão implementando, fulano de tal tem telemedicina, mas na realidade ele está utilizando o celular, ligando para o WhatsApp, fazendo de diversas formas aí, utilizando o Zoom e fazendo outras formas mais comuns de teleconferência e não de telemedicina. Para a garantia da telemedicina, tu tem que ter uma segurança tanto para o paciente quanto para o profissional que está fazendo o atendimento. Ou seja, aquele profissional, se der alguma questão, alguma intercorrência, alguma coisa, eles têm que estar garantido que aquilo que ele fez de atendimento foi exatamente aquilo que o paciente fez, é exatamente aquilo que o médico orientou. E isso passa não só pela gravação, né, da consulta que ele está fazendo, mas também por certificação dos atestados, receitas, prescrições, qualquer coisa que o médico envie para o paciente, que isso tenha uma certificação, garantindo que aquele documento realmente foi o documento original. Então, isso é um cuidado e é uma preocupação que deve se ter, então, na implementação da telemedicina. Uma outra preocupação, normalmente, vem dos hospitais em relação ao retorno. Se o retorno pode ser um retorno financeiro ou um reconhecimento do mercado. E o qual desses deve ser realmente o foco do hospital. Ou seja, deve ser feito uma implementação de uma tabela, de uma cobrança específica para a telemedicina, né? Deve ser negociado com os convênios para poder, então, utilizar essa ferramenta, que ainda alguns convênios, uma boa parte ainda não reconhece, ainda não tem um valor de pagamento específico quando se utiliza o processo de telemedicina. Ou tu tem que, simplesmente, o fato de tu disponibilizar isso, tu já está fazendo um processo de reconhecimento da tua instituição, do teu hospital, perante o mercado. Ou seja, quando um paciente vai comentar com outro, assim, é muito interessante lá no hospital, porque eles fazem telemedicina, tu fica acompanhando, eles te acompanham após a evolução do processo. Então, isso é bem interessante em termos de avaliar qual é o melhor modelo para esse retorno do hospital. A estrutura, né, que permite ampliar o atendimento, ou seja, uma das preocupações do processo também de telemedicina é isso. Eu tenho que fazer um processo escalável, ou seja, eu sei que eu tenho que começar pequeno, porque eu ainda não tenho noção do volume de atendimentos que eu vou fazer por telemedicina,
mas eu tenho que ter ciência na hora que eu estou preparando isso, que se eu tiver uma demanda maior, eu tenho que ter, tem que ser um processo escalável, ou seja, eu tenho que permitir que eu consiga ampliar, né, esse meu atendimento. Então, hoje pode ser 5, 6 pacientes, mas daqui a um tempo pode ser que eu esteja com 10 médicos atendendo 100 pacientes, né? Então, eu tenho que estar preparado para fazer esse processo escalável. E a integração com o prontuário sempre é importante, que é isso que a gente vai enfatizar agora. Não adianta simplesmente tu fazer um contato por tele, né, com o paciente, aonde tu vai, ou não vai registrar, ou tu não vai registrar no prontuário. Tu tem que estar fazendo esse atendimento e já botando a evolução, fazendo todos os registros necessários dentro do prontuário do paciente. Então, essas são algumas preocupações que normalmente são elencadas em quase todas as reuniões de telemedicina. Tá? Então, aqui nós estaremos focando, então, nesse webinar. Então, nós vamos passar agora por uma apresentação da experiência da Datalogics, que vai ser apresentada pelo Luiz, né? E, na sequência, então, a aplicabilidade, então, da telemedicina no prontuário eletrônico, então, com a apresentação da JME pelo Marco. Tá? Então, eu vou interromper aqui para o compartilhamento, então, para que o Luiz, então, dê continuidade, então, na apresentação. Luiz. Boa tarde, pessoal. Bem, eu sou o Luiz. A Datalogics, a gente é uma empresa de tecnologia localizada aqui no interior de São Paulo, na região do Vale do Paraíba, mais precisamente na cidade de São José dos Campos. Vou contar um pouquinho da nossa experiência com telemedicina. Ela é bastante abrangente no quesito órgão público, pois a gente conseguiu aplicar com mais eficácia a ferramenta, os resultados. Primeiramente, a gente já via, antes da liberação do CFM, que veio com a Covid, com a crise da Covid, a gente tinha um sistema de telemedicina que o CFM permitia somente médico-médico, que é chamado de teleorientação. Então, o médico clínico, por exemplo, poderia atender um paciente e falava com um especialista numa outra ponta, mas somente entre médico e médico era liberado. Isso não foi muito para frente. A gente, como a gente comenta aqui no nosso jargão, a gente deu uma encostada no software e achou que não tinha aplicabilidade suficiente para seguir com ele. Porém, com a crise do corona, a gente enxergou essa oportunidade de transformar esse médico-médico em médico-paciente. Tá? Então, tivemos um desenvolvimento novo, aplicamos isso voltado para o celular, tá? Na parte do paciente. Então, a gente teve toda a notificação, não é mais desktop, e conseguimos aplicar isso em algumas prefeituras. Hoje isso roda em 3 prefeituras aqui na cidade, no estado de São Paulo. Né? A gente já tem um resultado próximo de 5.000 atendimentos já com essa ferramenta, porém a gente entende que ela precisa ter melhorias e coisas que dentro do ambiente estatal a gente não vai conseguir encontrar, justamente pela parte burocrática e aquela coisa toda do cenário também de eleição e etc. Essa experiência com as prefeituras que estão utilizando está sendo muito positiva, e como isso foi desenvolvido para atendimento da crise do Covid especificamente, inicialmente, a gente viu a necessidade de se tratar isso com as especialidades. Então, a gente foi modificando junto com essas prefeituras para o atendimento clínico de especialidades, porque com a demanda vem caindo, apesar da pandemia ainda estar presente no nosso dia a dia, a gente teve essa demanda, a necessidade das prefeituras caindo nessas consultas,
e a gente disponibilizou atendimento de especialidade. Como funciona hoje nessas prefeituras? O paciente, o munícipe liga a uma central, um 0800, um 56, algum número disponibilizado pela prefeitura, fala rápido com um agente de atendimento, que pode ser qualquer um. Tem cidade que está aplicando isso dentro do SAMU, tem cidade aplicando isso dentro da própria prefeitura. Esse atendente faz uma captação rápida de dados, nome, CPF, idade, sexo e tal, e o número de telefone. Esse paciente, nesse momento, recebe, porque ele fala com esse atendente, ele recebe um SMS no aparelho, e esse SMS dá direito a ele a uma consulta junto a um médico de uma especialidade ou especificamente para a COVID, tá? Para o clínico geral. Então, nesse momento, eu tenho o paciente já pronto para a consulta. Na outra ponta, tem o que a gente chama, junto das prefeituras, de um Uber dos médicos. Eu tenho uma lista de plantonistas que estão localizados em diversos, fisicamente diversos lugares distintos, tá? Tem médicos 60 a mais que estão em casa por causa do grupo de risco. Eu tenho gente que está fazendo trabalho temporário para a prefeitura, está localizado dentro do SAMU. Eu tenho gente fazendo trabalho remoto de todas as formas. Então, esses médicos eles ficam numa espécie de plantão virtual e esses atendimentos eles vão para essa fila de consultas. Então, quando eu recebo isso pelo telefone, eu clico no link do SMS e já entro em contato com o primeiro médico disponível. Tá? Se eu escolher especialidade, eu vou cair no médico de especialidade e assim sucessivamente. Consigo trazer, a gente tem resultados realmente expressivos, as demonstrações de satisfação das prefeituras realmente nos surpreendeu, porque a gente traz primeiro esse acolhimento, essa humanização, atendimento, enfim, toda aquela parte que algumas prefeituras que estão lidando, chamando de telemedicina, atendimento por WhatsApp, por Skype, que não é permitido, não é reconhecido pelo CFM até esse momento, a gente conseguiu trazer para essa nossa ferramenta, que é 100% desenvolvida por nós, essa integração de vídeo, toda essa parte de conversação, de consulta com o paciente. E tudo isso fica gravado. A gente se atentou bem, se apegou bem ao quesito de segurança, e apesar de estar liberado nesse momento por causa da pandemia, a gente procurou seguir todas as regras postas pelo CFM e as mais aplicadas mundo afora. Então, a gente tem, além de toda a parte de segurança do servidor, etc., a gente tem a aceitação do usuário com termos de uso, penalização por utilização de imagem do paciente sem consentimento do médico, enfim. Todos esses, a gente se cercou do que foi possível, do que era permitido por lei para fazer, aí já tocando no assunto que o Jorge falou que é muito importante, que é relacionado à segurança desses dados, tá? Aí todo esse prontuário, todos esses dados gravados na nuvem, eles podem ser consultados e sem contar que a gente tem um dashboard por trás com todo o condensado de todos os atendimentos. Então, todos os secretários, porventura prefeitos, conseguem visualizar, ou gestores de clínicas, hospitais, conseguem visualizar os dados de atendimento, separados por sexo, por idade, etc. É um negócio que está rolando bem bacana, é uma tecnologia muito bem aceita e tem trazido bastante agilidade no atendimento. E aproximando muito mais agora o paciente, porque ele não precisa se deslocar, principalmente relacionado agora a essa pandemia. Então, eu não preciso mandar ele para uma clínica, para um hospital, para uma OBS, evitando assim que ele seja contaminado ou contamine alguém caso ele esteja já contaminado e vice-versa. Tem exemplos que estão sendo aplicados muito bem sucedidos no acompanhamento geriátrico, em acompanhamento pré-natal, tem dado muito certo com saúde mental, então tem gostado bastante. Então, a gente percebeu que pós a entrega da tecnologia, a gente percebeu que abre-se um leque de opções realmente bastante interessantes e bem aplicáveis à vida real dos pacientes e do lado médico, das clínicas e hospitais. Como a gente tem essa oportunidade agora de estar fazendo isso junto com vocês, já queria de pronto aqui agradecer ao Jorge essa possibilidade e ao Marco a possibilidade de a gente poder estar mostrando isso para vocês e espero que seja bastante útil, a gente consiga aí avançar bastante com esse sistema que ainda a gente tem certeza que tem muito a oferecer e muito a melhorar
de acordo com a percepção de utilidade de cada um de vocês. E fico à disposição aí, caso vocês tenham alguma dúvida, eu possa incrementar mais algum dado. Obrigado, Luiz. Obrigado mesmo. Acho que a parceria com vocês é fundamental até, inclusive, porque esse é um primeiro projeto que a gente está disponibilizando, mas outros na sequência já estão sendo idealizados ali, que é a continuidade, então, do processo, ampliando o processo, além do só do PEP, né? Então, contamos aí contigo aí, com tua equipe aí, para a gente manter essa parceria forte aí. Marco, agora é contigo. Ok. Eu vou compartilhar a tela aqui, pessoal, para a gente poder dar seguimento. Quem já trabalha, quem já conhece o sistema do JTME, já está acostumado com a tela do prontuário eletrônico. Tá? Nós vamos tentar mostrar aqui dentro do prontuário aonde já criamos o primeiro ponto de interação entre as soluções da JTME e as soluções da DataLogic. Algumas questões que o Luiz falou e que o Jorge colocou, eu vou acabar só revisando aqui para mostrar dentro do sistema como é que isso ficou trabalhado. Eu tenho um paciente aqui, que eu peguei como exemplo Paulo Ricardo, e eu vou fazer um atendimento para esse paciente. Eu estou no meu consultório, na minha sala de pronto atendimento, no meu ambulatório, e ele está lá na sua residência. Quando o sistema está configurado para trabalhar com teleatendimento, vocês podem observar que ele aparece um ícone específico para esse tipo de atendimento, certo? E o que acontece nesse momento? No momento que eu clicar aqui, o sistema vai me pedir uma confirmação se eu vou ativar essa comunicação. Aqui tem uma coisa muito interessante. Existem 3 formas desse paciente na outra ponta saber que nós vamos manter uma comunicação com ele. Ele pode receber um e-mail, nesse e-mail tem um link que ele vai clicar. Ele pode receber uma mensagem por WhatsApp, ele também simplesmente clica em cima desse link. Ou ele pode receber, agora eu vou me adiantar, se o Luiz me permite, até já vou adiantar algumas coisas que estão no futuro aí na nossa linha de produção. Ele pode receber uma ligação de um robô dizendo: olá, senhor Paulo, o senhor está pronto para iniciar atendimento, e esse atendimento é aberto. Se eu confirmar, se eu der um sim aqui nessa opção, eu vou trabalhar e abrir uma comunicação. Vocês podem observar que ele abre uma comunicação, já que eu estou me comunicando com o paciente Paulo Ricardo, que está na outra ponta, certo? Eu vou começar a ter uma interação com ele, e aqui ao lado eu continuo tendo meu prontuário para poder fazer os registros do que vai acontecer. Uma questão importante aqui, por que da JTME, dessa parceria com a DataLogic, algumas questões tecnológicas nos levaram a isso também. Primeiro, que o paciente na outra ponta não precisa baixar nenhum app, ele não precisa instalar nada no seu celular, ele não precisa entrar na loja da Apple, não precisa entrar na loja da Google Play, e não precisa baixar nada, né? Dependendo do paciente, do grupo de pacientes que nós vamos atender, se é um grupo de pacientes mais idosos, se é um grupo de paciente com alguma comorbidade, que a faixa etária é mais elevada, muitas vezes fica difícil para ele baixar o app, fazer a instalação. Então, ele simplesmente recebe uma mensagem, e assim como ele clica em cima da mensagem para ver uma mensagem de um familiar que ele recebeu, ele clica ali e automaticamente abre essa janela de comunicação, a tela do celular dele, separada em 2 partes, na parte superior o profissional médico e na parte inferior o paciente. Olha que bacana isso aqui, o profissional médico pode estar no consultório, pode estar na sua casa, pode estar em qualquer lugar. É simplesmente ele acionar, mandar esse link e o paciente, independente de onde ele esteja, desde que ele tenha um sinal de 3G, um sinal de Wi-Fi, ele consegue manter essa comunicação. Então, te dá uma agilidade muito grande. Então, aqui nós podemos interagindo, eu posso movimentar aqui a tela, ir para outro lugar. Eu poderia, se fosse o caso aqui, abrir uma evolução, um atendimento de evolução desse paciente aqui. Aqui um atendimento, eu poderia começar a registrar minha evolução, buscar uma evolução padrão com algumas perguntas.
colocar essas perguntas na tela aqui e ficar questionando o paciente. Está me ouvindo aí, Paulo? Tudo tranquilo? Consegue me ouvir tranquilo? Estou ouvindo bem. Isso. Está dando um pouquinho de eco porque o Paulo, na verdade, está com o microfone da minha comunicação e está com o microfone também aberto do Zoom. Então, por isso está dando um pequeno eco. Mas vocês podem ver que é muito fácil essa comunicação e a qualidade da imagem é muito grande. E aqui nós estamos fazendo uma comunicação profissional com o paciente, que agora foi permitida em função da pandemia que estamos vivendo, né? O Conselho Federal de Medicina flexibilizou uma série de coisas. Uma questão de segurança muito grande que tem aqui, toda essa comunicação é gravada, então isso aí vai ficar gravado, vai ficar junto ao prontuário do paciente. E uma questão que se encaminha a partir daqui também, assim, dependendo do atendimento, e se eu verificar que o paciente precisa de tomar alguma medicação, eu posso fazer esse receituário dentro do meu prontuário e gravar ele e assinar digitalmente e encaminhar para o meu paciente. Essa é uma outra questão que também já está sendo disponibilizada dentro do prontuário da JTME, que essas receitas vão ser assinadas digitalmente, com certificado digital. Então, eu atendi o paciente remotamente, faço uma receita, envio um arquivo PDF para o celular dele, assinado digitalmente, ele pode se dirigir a qualquer farmácia para fazer a compra dessa medicação. Então, não precisa ele passar ou um familiar passar para pegar alguma documentação. Ele vai receber essa receita, usando o exemplo da receita, assinada digitalmente. E uma outra questão que também está sendo feita aqui, que é um trabalho em conjunto da JME com o pessoal da Datalogic, é que, se vocês observarem, existem opções aqui embaixo que eu posso adicionar outras pessoas. Então, nessa primeira fase, está limitado a 2 pessoas, o profissional e o paciente. Numa segunda fase, a gente vai ter a possibilidade de agregar um familiar que queira acompanhar essa consulta, para que ele possa entrar junto e acompanhar como é que foi o atendimento, ou agregar um outro profissional, um especialista, para que ele dê orientações conforme a necessidade. Eu sou um clínico geral, o paciente tem alguma questão específica de uma especialidade, eu posso agregar um profissional dessa especialidade para ele acompanhar junto. Lembrando sempre que, como isso tudo vai ficar gravado, vai ficar tudo registrado no prontuário do paciente. Então, vocês podem ver que é uma forma de comunicação muito rápida, prática e simples para o paciente que está na outra ponta, certo? A partir de agora, entra aquelas questões que o Jorge relatou no início, que cada hospital, cada instituição de saúde vai ver se vai disponibilizar isso, se esse recurso vai ser cobrado aos seus pacientes, isso vai ser uma forma de dar algum recurso a mais, uma forma de como é que essa entidade se apresenta, né, desse benefício que ela dá, como é que é essa relação com a sua comunidade. Aí são questões mais financeiras, mas a questão tecnológica, de comunicação, de atendimento e de registro do atendimento fica contemplada de uma forma muito clara, muito rápida, assim. No momento em que o sistema verificar que você tem esse recurso ligado, você passa a ter esse ícone da telemedicina aqui em cima, para fazer o atendimento do paciente. Basta que o paciente, no seu cadastro, tenha ou um e-mail válido ou um número de celular válido, né? São questões sempre que a gente bate bastante, que o cadastro do paciente é uma referência muito importante para uma série de questões que são desencadeadas dali para frente. Então, pelo que vocês podem ver, é uma questão muito simples, muito rápida e muito prática de trabalhar. Se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta, a gente fica à disposição. Tu quer colocar alguma coisa mais aí, Jorge? Marco, acho que vale salientar também que, na realidade, o que nós estamos apresentando é uma primeira versão, digamos assim, 1.0, né? Eu acho que o Luiz também está ciente disso, é uma versão 1.0 do que a gente está fazendo de telemedicina. Tem algumas coisas que nós estamos trabalhando ainda para dimensionamento de tela, ou seja, facilitar o processo de visualização do que vocês viram ali da imagem, como é que apresentar o melhor modelo, a melhor configuração para a apresentação daquela imagem, das imagens ali, para o médico poder continuar acompanhando o paciente. Tá? Então, nós estamos numa evolução, acho que isso está sendo trabalhada a 2 empresas, a gente demanda algumas questões para o pessoal lá do Luiz, lá, né, e ele faz as adaptações, nós geramos novamente o processo de acompanhamento dentro do sistema. Então, acho que é uma evolução constante e eu acredito que a partir disso, né, Marco, a gente vai ter um feedback dos nossos clientes que, porventura, fizerem a implementação dessa solução,
feedbacks, então, que a gente possa, então, fazer uma melhora da solução, facilitar e fazer uma interação mais adequada. Sim, sim, essa é a primeira versão, que o objetivo é disponibilizar para que os clientes possam começar a utilizar, né? E provavelmente a gente vai ter um feedback de como é que isso se comportou na prática, no dia a dia. Lembrando que essa comunicação, o profissional médico pode estar no hospital, o paciente na sua casa, ou o profissional no posto de enfermagem e o paciente dentro do quarto. Não existe, a questão geográfica desaparece nesse sentido, não importa a localização, desde que exista um sinal de internet, um sinal 4G, um Wi-Fi, essa comunicação fica viabilizada. Hoje nós sabemos que tem diversos mecanismos ali, robô que vai automaticamente até o leito do paciente para fazer essa conexão, mas nós sabemos a realidade, eu acho que da grande maioria dos hospitais no Brasil, e especificamente falando do Rio Grande do Sul aqui, onde nós sabemos que uma solução onde permita que a gente faça essa mesma conexão, utilizando que o pessoal da enfermagem possa levar o equipamento, um tablet, alguma coisa, e possa também fazer esse processo de atendimento remoto, muitas vezes isso facilita bastante a forma de atuação do profissional médico em relação ao número de pacientes que ele pode fazer, caso mesmo que ele não esteja dentro do hospital, né? Então, acho que esse é um dos ganhos da telemedicina ali, e no caso é uma das questões que a gente vem pontuando aí em cima do prontuário, né? Eu acho que, Marco, tu podia tirar o compartilhamento só para a gente... Sim. Bem, pessoal, a ideia seria essa, era mais uma apresentação da solução, né? Apresentando o que a gente poderia utilizar, e acredito que esse seja o grande objetivo aí. Então, como eu falei, esse material vai estar disponível, gravado para todos aí, e logo na sequência estaremos divulgando aí aonde pode ser acessado isso, ok? Então, eu acredito que não tenha nenhuma pergunta, né? Se alguém tiver alguma pergunta, esse é o momento. Antecipo, então, agradeço aí ao Luiz pelo tempo aí, Luiz, pela parceria. Agora nós começamos a fazer um processo bem mais próximo aí, continuamos para ver, então, a evolução aí desse produto, né? E que acreditamos que tem um mercado significativo aí para ser atendido, né? Então, obrigado aí, Luiz, pelo tempo, obrigado, Marco, pela disponibilidade aí, obrigado ao paciente Paulo Raia também, que se disponibilizou a ser o paciente do Marco aí, né? E agradeço a todos aí. Informo que com esse webinar, então, nós concluímos, então, o JME Experience, que foi um evento durante o mês de agosto todo, com o objetivo, então, de mostrar novidades e tecnologias na área de saúde. Então, um forte abraço a todos e até o próximo evento. Um abraço.